No programa do Benja, Domingol, da CNN Brasil, no dia 9 de fevereiro, teve a presença do presidente de ética, da Comissão de Ética do Corinthians, né, o Dunga, falando sobre o caso também do Mário Gobi. Vamos ver? Acompanhem. Vamos lá com o Roberson Medeiros, presidente da Comissão de Ética lá do Corinthians. Põe o Roberson Medeiros na telinha, por favor, Edinho. Tá aí. Roberson, boa tarde. Roberson Medeiros, presidente da Comissão de Ética do Corinthians. Roberson é o Benja, boa tarde. Nos ouve bem, Roberson? Boa tarde, Benja. Boa tarde a todos aí. Estou te ouvindo, tranquilo. Ô, Roberson, nós estamos aqui discutindo sobre as falas do Mário Gobi, né, onde, na minha opinião, teve um tom altamente preconceituoso de uma pessoa que não conhece a essência do Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? Mas eu li também uma nota dele dando a versão dele. Então eu queria ouvir de você, que é o presidente da Comissão de Ética, o que vai acontecer. Você leu a nota dele. Faz um apanhado geral, por favor. Bom, vamos lá, Benja. Nós tomamos também ciência dessas falas, né, dessas transcrições, tá? No começo da semana, e já automaticamente nós começamos a análise de todas essas falas, tá? Inclusive, eu, por ofício, eu comuniquei ao CORE para que o CORE enviasse, né, a transcrição de áudio e vídeo para que nós pudéssemos confirmar ou não se são falas verdadeiras. Então nós tomamos um cuidado sobre fake news, porque se escreve muitas coisas, né? Então, em primeiro lugar, nós temos que verificar se é verdade ou não. E foi sim automaticamente nos repostado esse áudio, né? Esse áudio que teve da reunião do CORE, e sim, então teve sim falas desse cunho, que também nós não corroboramos com isso. Eu acho que o Corinthians é sim o time do povo, formado, criado por operários, e nós temos sim que ter a cultura que todos têm o mesmo valor, todos, sem exceção. Então, em cima desta situação, nesta semana nós nos reuniremos em caráter emergencial, e sim, caso seja comprovado que houve esse tipo de discriminação, com certeza que será tomadas as devidas providências, seja com as penalidades propostas, de pena de advertência, suspensão ou até desligamento do quadro associativo. Então, eu acho que o estatuto é para todos e ele precisa ser cumprido. Como que eu posso dizer? Não interessa se nós estamos falando de um presidente, de um ex-presidente ou de um associado, até porque todos são associados. Então isso é o que está acontecendo neste momento. O Roberson, mais conhecido como Dunga, né, Roberson? É o Dunga. Perfeito, isso mesmo. Eu vi Roberson, falei, Roberson é mais familiarizado do Dunga. E sobre a nota do Mário Gobi, onde, dentre algumas coisas, ele fala aqui, por trás do episódio está aquilo que é a maior ameaça da história contra o Corinthians, a entrada do crime organizado no Parque São Jorge. Aqui ele fala: a todo momento recebemos mensagens de sócios e conselheiros indignados com a degradação do ambiente do clube. As principais reclamações são a retirada da obrigatoriedade de apresentação de antecedentes criminais para a entrada de novos sócios. E aqui ele indaga: qual o sentido dessa decisão? Aumento da ocorrência de furtos, brigas, depredação do patrimônio e acesso frequente de não sócios autorizados pela diretoria a usarem todos os equipamentos do Parque São Jorge. Isso acontece, ô Dunga? Bom, vamos lá. Em relação a essa questão, já é uma questão mais administrativa quanto a essa situação de tirar ou não os antecedentes. Eu não tenho essa informação. Só que, falando pela parte da ética, que nós também acompanhamos, a ética dos associados, não é prerrogativa da ética do conselho, porém,
a gente tem uma proximidade muito forte, até porque são éticas, né? Duas éticas, então a gente acaba sempre tendo esse caminho em conjunto. E nós não temos, conforme ele fala, um aumento grande de brigas, roubos, etc. É a mesma situação em comparativo com anos anteriores, tá? Então, isso a gente não vê como um fato que, porque entrou sócios novos, que porque os sócios novos, eu acho que isso não vem ao caso, eu acho que todo mundo tem direito de se associar, todo mundo, até porque nós precisamos fazer o clube e manter ele de forma que ele se pague, tá? Então nós temos que ter sim entrada de novos sócios. Então não tem isso eu consigo afirmar porque eu acompanho a ética do associado. Quando ele fala também em nota, isso é muito importante que deixe frisado, que ele fala de crime organizado. Todo mundo tem o direito de falar o que quiser, só que precisa, então, se tem crime organizado, eu deixo aí aberto que nos procure, nos mostre onde, para também nós podermos combater isso. Porque se existe, a gente tem que aplicar a ética para todos, tá? Então fica aberto a ética, fica aberto ao ex-presidente Mário Gobi e a todos que queiram fazer, porque para que exista um procedimento ético, eu preciso ser provocado. Então, se existe, que nos venham, que nos mostrem, que nos deem esse amparo para que o processo ético siga. Ô Dunga, e aqui no último parágrafo, ele fala aqui, o Mário Gobi, que ele atribui esse episódio ao desespero do entorno do Augusto Melo para desviar a atenção de abafar um novo escândalo, segundo está a nota do Mário. Ninguém da diretoria consegue esconder a preocupação. Amanhã tem julgamento, ô Dunga? Amanhã tem algum julgamento onde ele fala que o presidente é acusado por uma ex-assessora do clube por crimes de injúria, difamação e danos morais de um áudio de novembro de 2023 que ele teria ofendido com palavras machistas e misóginas, de baixíssimo nível. Tem julgamento amanhã, ô Dunga? Bom, vamos lá. Aí foge um pouco das 4 linhas, né? Aí já é um processo que o presidente que deveria falar sobre isso, presidente Augusto Melo, tá? Sobre alguma coisa que ocorreu no passado. Então isso daí eu me reservo, ok? Sobre essa questão, porque foge das 4 linhas do clube, ok? E posso ir até um pouco mais sobre essa questão de misoginia, entre outros, até porque o áudio e a ata é bem forte, tá? Então só o que saiu no trecho dessas entrevistas, desse vazamento de informações, suposto vazamento de informações, é só a ponta do iceberg. Então por isso que a gente vai sim levar a questão ética de acordo com o que tem que ser, de acordo com o estatuto. Apenas isso. Mas amanhã tem essa votação mesmo ou não? Não no clube. Nada a ver com o clube. Então onde que é essa votação que ele fala? Veja bem, conforme eu falei, aí seria interessante conversar com o presidente Augusto, é um processo que ele tem, que eu também não tenho conhecimento, que ele tem, mas acho que é esfera civil, alguma coisa desse tipo. No clube não tem nada amanhã, nada relativo, por isso que eu falei que é fora das 4 linhas. Ô Dunga, você é o presidente de comissão de ética. Eticamente, né, como é que você tem visto o Corinthians nesses anos todos e agora? O que você acha? Você que está aí dentro. Porque eu fico triste, né, cara? A gente só vê notícia ruim do Corinthians. Então, eticamente, como é que está tudo isso? Na realidade, isso é uma boa pergunta, até porque eu sempre falo, porque como que eu posso dizer? Eu tenho o meu presidente, o presidente Augusto Melo, e eu tenho o meu presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma, e eu tenho praticamente aí uma relação muito boa com ambos. E por ser da ética, nós temos sim que manter a ética e nós não temos lado. Nosso lado é sempre baseado em cima do Estatuto e o Corinthians. Então a gente sempre fica nessa situação de querer vê-los bem é querer ver o Corinthians bem. Então, para mim,
Essa é uma opinião minha, tá? Enquanto melhor ambos estiverem, melhor quem ganha é o Corinthians. Porque senão, essas reportagem daqui, reportagem dali, reportagem de lá, quem sangra? Quem sangra é o Corinthians, infelizmente. Ô, mano, você tem pergunta para fazer pro Dunga? Tenho. Tudo bem, Robertson? Boa tarde, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Quando você assumiu a presidência da ética do clube, Dunga, por favor? Dia 1º de janeiro. 1º de janeiro nós fomos eleitos, né? Entramos, né? Mas foi em fevereiro, na primeira reunião do Conselho Deliberativo, aonde que é votado a composição da mesa diretora. Perfeito. Robertson, não sei se você chegou a acompanhar, mas na semana passada esteve presente aqui o presidente do CORE, o Romeu Tuma Júnior. Inclusive eu tive um embate com ele, que foi até um determinado ponto. Oi, perdão? Perdão, o deliberativo. O do CORE é o Miguel Marques, que também teve uma declaração muito infeliz quando ele disse aí que o clube era do associado e dos conselheiros, enfim, meio que descartando a torcida do Corinthians. Mas daqui a pouco a gente pode entrar nesse tema também. Então, a semana passada esteve com a gente aqui o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, e nós tivemos um embate ali em um determinado ponto, no qual eu disse que, para mim, o Conselho do Corinthians hoje é oportunista e tendencioso. Porque, de verdade, Dunga, você que é o presidente da Comissão de Ética hoje, o ano passado, quando o Duílio assinou com a Townsend, uma empresa sediada num terreno baldio, inclusive ignorando uma recomendação do Departamento Jurídico em não fazer, eu acho que ali era um motivo extremamente plausível para que o próprio Conselho de Ética, inclusive conselheiros, abrissem um pedido ali contra o Duílio que não foi aberto. E aí eu questionei até o Tuma com relação a isso. Ele pegou e falou, mas ninguém me entregou nada. Eu falei, o que é um absurdo. Isso prova, sim, que existe lado político dentro do clube e que não tem hoje, como você bem disse, e eu concordo plenamente, o interesse em comum que é o bem-estar do Corinthians. As pessoas hoje dentro do próprio conselho, elas estão adotando um lado político que não é o bem do clube. Então, para mim, isso é um absurdo, Dunga. Assim como em outra oportunidade, quando o Andrés já declarou, inclusive em entrevistas, que ele falou, eu mereci um impeachment quando eu assinei um contrato com um jogador de 27 anos para o Sub-23. E ali ninguém fez nada, porque naquela oportunidade, você acha que talvez até tenha essa informação, não sei se é verdade, mas o presidente da comissão de ética era o André Negão. Um cara que é lado a lado com o Andrés, é braço direito do Andrés. Então, nesse ponto, Dunga, eu gostaria realmente de esclarecer alguns pontos, porque eu acho que é um absurdo, cara. Não com relação a esse episódio em si, mas estou falando da ética do conselho no geral. Como você disse aí anteriormente para o Benja aí, a respeito do que você pensa, o que está acontecendo no Corinthians há muito tempo. Então, nesse ponto, Dunga, eu acho que quando a gente está falando do interesse coletivo, a gente tem que pensar no bem do Corinthians. E hoje você não vê realmente essa balança pendendo para algum lado? A impressão que eu tenho é que os dissidentes da Renovação e Transparência perderam nas urnas e não aceitaram a derrota até hoje. Na realidade, suas palavras foram bem colocadas, porque realmente a gente precisa se preocupar nessa questão, porque a questão ética, como você mencionou da parte da Townsend, precisa existir uma provocação. Lógico que também, dependendo do ponto de vista da pessoa que está no momento, o presidente ou os próprios conselheiros da ética, eles podem provocar isso como de ofício, tá? Então eu não posso dizer pelas outras pessoas porque fez, porque não colocou, até porque eu não estava nem conselheiro nessa época, tá? Então eu estava praticamente afastado, cuidando da minha vida nesse período, então não teria como te dizer. Porém, como é o caso do ex-presidente Mário Gobi, é uma coisa que foi muito profunda. Então nós temos que dar sim essa resposta. Até muita gente fala, mas isso vai acabar em pizza. Não é questão de acabar em pizza ou não, não é questão de punir uma pessoa ou não, é questão de justiça. Nós precisamos fazer com que o Corinthians ele volte ao patamar dele. Poxa, não interessa se a pessoa ela é humilde, não interessa se a pessoa é afortunada, todos somos corintianos. Então nós temos sim que dar essa resposta para o povo corintiano, porque novamente todos somos iguais. Então eu não posso novamente mano, não é nem questão de fugir de uma pergunta. Não, eu não posso falar para um momento que eu não estava, ok? Mas dentro, sim, do Conselho do Corinthians, nós temos muitas pessoas boas, conselheiros de altíssimo, que ajuda, que vibra, que chora pelo Corinthians. Então, eu creio, sim, que
o caminho ele está sendo trilhado e eu creio sim que a gente vai ter aí, com certeza, uma melhora gradativa de todas essas questões. Eu acredito. E eu luto por isso, tá? Eu luto por isso. Ô, Dunga, olha, queria agradecer a tua participação, muito obrigado. Cara, eu vou dizer um negócio pra você, pra mim, o que tá acontecendo com o Corinthians, que vem acontecendo, que tá acontecendo, que vai acontecer, é triste demais, é tenebroso, cara. Eu sempre fui contra uma SAF, por exemplo, eu sou contra a SAF no Corinthians, mas, cara, quanto mais eu vejo o que acontece com o clube, eu acho que vai ser inevitável. Cara, é incrível o que está acontecendo no Corinthians. É incrível. É incrível a omissão do conselho, sabe? Todo mundo, cara. Eu queria usar um outro termo, mas eu vou te falar, eu estou muito entristecido com o que acontece no Corinthians, cara. E a minha indignação, ela não é seletiva, como de muitos aí dentro do Parque São Jorge. Indignação não pode ser seletiva. Uma politicagem, gente torcendo contra, gente remando contra a maré, gente sabor. Cara, é triste, velho. O Corinthians não merecia isso. Não merecia mesmo. É uma pena. A sorte do Corinthians é que o Corinthians tem essa torcida dela, porque senão... E eu te falo, Dunga, porque eu entrei aí em 1993, tá? Eu entrei em 93. E eu digo pra você que o Corinthians não evoluiu em nada. Em nada. Nada. É impressionante como não melhorou nada. Melhorou. Estrutura física, CT, estádio, isso ok. Material humano dentro do Parque São Jorge. Rapaz, que tristeza, velho. Que decepção, que desilusão. Fala. Tem uma frase de Peraí, Dunga, amigos que... Fala, desculpa. Tem uma frase de amigos que diz: a gente tem que se pintar de fosco e quem brilha é o Corinthians. Só que muitas pessoas acabam querendo brilhar mais que o Corinthians. Todo mundo seguisse essa regra, eu acredito que o Corinthians estaria muito melhor. Muito. Tem razão. Obrigado, Dunga. Um abraço aí, bom domingo pra você. Valeu. Bom programa. Até Valeu, mais. Tchau, valeu. tchau.